homem disparou, disparou, disparou. Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais este podcast de mito. Estou aqui com o meu amigo Giovanni. Olá! O Giovanni tá aí dessa forma feliz hoje, né? Para falar mais um podcast, para falar sobre o futebol aqui, falar especificamente sobre a demissão do Diniz. Mas antes de falar sobre a demissão do Diniz, eu tenho que dar o avaral, né, do que eu contei no podcast passado, né? Podcast passado que foi naquele ritmo de amor, de love songs, de coisa arada. E ela disse sim, pessoal. Ela aceitou o pedido de namoro. O menino tá comprometido agora. O menino tá comprometido agora, né? E alguma menina chamou você no WhatsApp, Giovanni? Pô, o Zap explodindo, pô. O Zap explodindo do seu Giovanni, né, Giovanni? Pois é, né? Ela disse sim, pessoal, né? Tô muito feliz, tô namorando, eu amo a minha Ingrid e tenho certeza que ela vai escutar esse seu podcast aí. Mas, agora vamos ao ponto, né? Que Vamos, aí é o tema da semana, talvez? Ao tema da semana, que estaria talvez, finalmente, para alegrias de um, para tristezas de outros, o técnico rendeu vários memes na internet. Deixa sair daqui a bola! Vai! 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 É um cara que oscila muito no humor. Fernando Diniz está fora de São Paulo, O Giovanni. grandíssimo Fernando Diniz. Foi uma semana extremamente turbulenta. Até não tinha nem como ser diferente. Se você pegasse a sequência de jogos do São Paulo, deixa eu pegar aqui certinho a informação, mas eu acho que dos últimos 20 jogos disputados, dos últimos 20 jogos, não, desculpa, dos últimos 18, 20 pontos disputados que o São Paulo teve, ele ganhou 2. Então, assim, o negócio estava se tornando insustentável, já estava passando a ser insustentável, né? Isso você já pegando a atenção que vinha do começo do ano, na questão de diversas eliminações, o time que não emplacava. Enfim, foram uma sequência de fatos aí que culminou com a demissão do técnico. Eu confesso que até eu gostava do Diniz, cara. Eu achei que ele era um cara que pô, ele no começo assim tal, né? Mas ele dividia opiniões, né? E dividia também, você também não sabe, que nem você falou, vai demitir o Diniz e vai colocar quem, né, no lugar. Exatamente. E ele foi ficando no São Paulo, ficou tempo no São Paulo ali, ficou praticamente Sim, quase um pouco mais de um ano, né, no São Paulo. 1 ano e 4 meses, eu acho, alguma coisa assim. Pois é, mas ele teve as suas oscilações, né? Ele conseguiu fazer com o São Paulo liderasse o Campeonato Brasileiro, foi até eleito o melhor técnico do Brasil durante um tempo. O que acontece? Ele foi uma gangorra gigantesca no São Paulo. Ele conseguiu ir do inferno pro céu e do mesmo jeito que ele foi do inferno pro céu, ele conseguiu voltar pro inferno. O time ele começa com começa com a eliminação pro Mirassol, por exemplo, que foi o ponto que, assim, deixou o São Paulo em ebulição, né? Parecia que o ano ia ser terrível, ia ser, assim, luta contra o rebaixamento. O time começa ali empatando muito o jogo nas primeiras rodadas do Brasileirão, começa ali com muita dificuldade na Copa do Brasil, na Libertadores mesma coisa. Tanto que na Libertadores em nenhum momento o São Paulo conseguiu emplacar, teve dificuldade até contra o Binacional, então... Mas eu lembro que ele fez aquele jogo bom com a LDU lá, ele fez um joguinho legal, né? Foi um jogo legal, mas não tinha resultado, né? E, né, fica daquele jeito. E, bom, aí passa um tempo, né? O time do São Paulo consegue engrenar, vai para a liderança do campeonato e consegue fazer uma campanha legal também na Copa do Brasil. Após aí, mais ou menos, até, né? Como é que a gente pode dizer? Coincidência ou não, né? Fica aí esse questionamento. Talvez a gente nunca vai saber, ou talvez vá, não sabemos. Um pouco depois da eleição da nova diretoria do São Paulo, o time parece que acabou. Simplesmente parou de jogar. E assim, não foi algo discreto, a diferença foi gigantesca. Então assim, do time que estava 7 pontos à frente do
no segundo colocado, hoje está 7 pontos atrás do líder, que inclusive não era o segundo colocado à época. O time decaiu muito, mas muito mesmo. Conseguiu ganhar 2 pontos, que foi do Coritiba e do Atlético Paranaense, que eram também times, né, que era para ter ganho, vamos falar a verdade. E aí agora a gente chegou nessa situação que o São Paulo tá hoje. Mas assim, mas assim, essa nova diretoria, né, Giovanni? A gente também tem que lembrar que ela assumiu o time com o bonde andando, né? Sim, assumiu Assim, nesse ponto, será que, por exemplo, uma coisa muito importante que a gente também esqueceu de falar também, que não foi só a demissão do Diniz, foi a demissão do Raí também, né? Sim. O É Raí que, foi pra... assim, a questão do Raí já era anunciado. O São Paulo já tinha acertado com o Rui Costa para a posição do Raí. O Raí ele só ia ficar realmente até o final do campeonato, independente de resultados. Então a dele já era mais esperada, já que o Raí ele se manteve justamente na ideia do Diniz e manutenção do elenco, né? Como tudo basicamente desmoronou, eu fui junto. Pois é, cara, mas o que você acha que essa nova diretoria, então, você acha que ela tá errando em muitos aspectos? Ou você acha que, tipo, isso é comum por ser agora tá assumindo um bonde andando? Talvez só no próximo Campeonato Paulista a gente vai ver realmente as mudanças no São Paulo? Exatamente. A questão, assim, hoje, agora, né, agora que passou o calor Do o 5-1? calor do momento, acho que a gente já tá com maturidade suficiente para falar sobre o que aconteceu. Na minha análise, assim, o que acontece? Quais que são os principais problemas que o São Paulo tem? E aí isso não é só exclusividade dessa diretoria nem desse elenco. Isso já vem acontecendo de alguns anos. Quem deveria estar resolvendo o problema não está resolvendo. E quem deveria estar mandando não manda. Entende? Então Sim. o poder de decisão está indo para quem não deveria ter. E a obrigação de resolver problema está indo para quem não deveria ter essa responsabilidade. E por enquanto, até esse momento, a gente está gravando aqui no dia 3 de fevereiro, essa diretoria ela está tendo a mesma questão. Não está resolvendo problemas que deveria estar resolvendo. No caso, foi justamente aí até a gente pode até já fazer o link, né, com a demissão do Diniz, que é exatamente como eu comentei com você. O que eu vejo de problema nisso? A demissão do Diniz? Não vejo como um problema. Né? Como eu tinha dito agora há pouco, o time vai do céu ao inferno e volta para o inferno. O jogo do São Paulo realmente via que o time não ia evoluir, não ia ser diferente no que vem. Ia ser basicamente aquilo. Aí é por convicção do técnico, por jogador acomodado, aí N motivos que talvez não cabe agora no que a gente está discutindo. O problema da diretoria qual foi? Todo mundo sabia que se o Diniz não fosse campeão, ele iria sair de São Paulo. É óbvio. Né? Pressão gigante, como eu falei da questão de evolução dentro de campo, não tinha progressão de jogo, a tendência não era de reforçar o time, mas sim de perder peças, então era uma questão, assim, óbvia. E a diretoria esperou a bomba explodir para tentar resolver o problema. Né? Como eu comentei com você, demitiu o Diniz, beleza, demitiu o Diniz, legal, vai resolver o problema? Pouquíssimo provável. Talvez até o São Paulo dê sorte, igual o Flamengo deu com o Jorge Jesus, pode até ser. Mas aí, né, como eu falei, é sorte. E agora tá nessa loucura aí que não tem técnico e tá meio difícil de opção. Cara, mas, pô, é difícil, né, você ver o São Paulo nessa situação, né? Porque o São Paulo esse ano colecionou muitos vexames, né? Não foi só o Colecionou 5-1. vários. Mirassol, Binacional, né? Entre outros vexames, né, cara? Isso a gente falando de resultado, mas também você vê a postura de elenco, de diretoria, são outros vexames fora de campo também. Sim, sim. E que nem você falou, né? Tem que ser um cara, tem que ser um técnico e pelo menos ele manda no time, né? Que tenha coragem de colocar o Daniel Alves no banco, né? Que a gente fala assim, né? Exatamente. Eu não diria Ele... assim, talvez até nem na questão de Dani Alves no banco, sabe?
Porque assim, a gente tem que fazer as avaliações, né? Do que o time tem, do que o time precisa. O Daniel Alves tem errado muito. Tem feito erros capitais que levam a gol. Isso não tem como negar. Mas também a gente vai pensar assim, pô, quem que seria o cara para fazer aquela conexão de defesa meio de campo-ataque? Será que o São Paulo tem um outro cara qualificado para fazer isso? Então assim, às vezes não nem falo de botar o Daniel Alves no banco, mas dá um chacoalhão nele e falar, ô querido, acorda. Você não é extraordinário aqui no Brasil, igual você tá achando que você é. Não acho que ele vai gravar clipe de funk lá que chegando. Tava jogando no final de semana. Não, é um negócio sério, que tem cobrança e você tem que responder por essas cobranças. Pois é, cara, mas complicado mesmo. Mas mudando um pouco de assunto, Giovanni, pra gente não ficar nesse clima tenso aqui, né, de São Paulo, de São Paulo. E o final da Libertadores, o que você achou? Foi um jogo bem amarrado, né? Foi um puta de um jogo amarrado. Mas, porra, eu tava torcendo pro Santos, cara. Nossa, eu queria muito que o Santos tivesse ganhado. Tava torcendo Olha, pelo gol do Soteldo, do eu Marinho. vou falar assim, realmente dar o braço a torcer, que aquele dia que você fez um tempinho já, você falou que acreditava que o Sim, eu Santos lembro. ia ser campeão. Eu falei, esse cara tá maluco. O Santos, do jeito que tá campeão da Libertadores, eu falei, da onde que ele tirou essa? E realmente acabou que quase foi mesmo, né? Com gol no finalzinho, inclusive. O time acabou perdendo. É que eu falei, porque a proposta do Santos é uma proposta, tipo, é um time sempre muito jovem, não é um time que tem tanto recurso financeiro, mas que sempre bota a gurizada pra jogar e sempre tira bons resultados, né? Esse 2019 foi segundo lugar no Campeonato Brasileiro, agora vice da Libertadores. É um time que sempre sempre incomoda o Santos. Sim, realmente. E aí eu falei, não, o cara pelo Soteldo, né? Quando meteu 3 no Boca, você viu o jeito que jogou contra o Boca Juniors, jogo foi de igual para igual. E o Palmeiras ali, né, cara, passou a mão ali no River, né? Você assistiu aquele jogo que você viu, né, cara? Como se diz, acho. Passaram a mão ali no River e tal, ali, né, cara? Pô, os caras podiam ter ganhar passado pelo Palmeiras, né? Mas. Mas assim, eu fiquei meio assim, né? Porque, tipo, se o Santos ganhasse, eles iam passar vocês, né? Em Libertadores. Ia ser o maior campeão da Libertadores. Ia ter 4, né? Ia Ia só ter mais 4, né? Só mais um para a lista de vexame no ano. Já nem tava preocupado com isso, mas. Mas eles iam se gabar, né? Somos o maior clube do Brasil, né? Não ia mais ser, se olhar bem em números, é o São Paulo, hein? Porque o São Paulo ganhou antes, né? Que os outros times ainda, né? Mas o Santos ia dar uma aumentada no currículo dele. Mas aí o Palmeiras ganhou, né, cara? E eu queria que você falou, foi um jogo, assim, truncado. Não foi um jogo bonito de se ver, assim, sabe? Eu até vi alguns comentários na internet que falaram, foi basicamente uma final de Paulista na Libertadores. Foi. E realmente a essência foi essa. O que eu achei interessante foi a torcida, né, cara? Você viu? Colocaram os familiares pra assistir o jogo? Ah, Pois é, né, cara? Isso eu só não entendi, não. O futebol inteiro sem público, na final da Libertadores, não vão colocar a família do jogador aí, cara. Colocaram uma torcidinha lá. não sei, acho que poderia ter feito um negocinho diferente, não sei, talvez até. Uma coisa que eu acho interessante é aquela ideia da Premier League ali com o painel, mostrando os torcedores. Eu acho uma proposta mais até interessante, quem sabe até mais viável. Eu não sei se você chegou a ver, você viu quem estava assistindo o jogo? Não cheguei a ver. Não, eu não queria me meter em política, mas o nosso querido Bruno Covas estava no estádio, você não viu? Grandíssimo prefeito. De São Paulo, tava lá na torcida do Santos ainda. O Bruno Covas mandou fechar a cidade e tava lá assistindo o jogo Lá. Pois é, cara. E o Dória também é santista, hein, cara? Eu não sabia disso. O Dória realmente O Dória não tem nem cara de quem assiste futebol, vamos falar a verdade. não tem como imaginar o Dória no sofá vendo o jogo. Ele postou uma foto com a camisa do Santos, cara, mas o Covas não deu pra entender, cara. Ele ainda assistiu. O cara, a cidade do cara, quase lockdown, cara, em São Paulo, e o cara lá assistindo o jogo de futebol no estádio. São questões aí a se observar, né? Realmente. Mas assim, cara, o que você falou, foi um jogo truncado. Na última rodada também tivemos Grêmio 1x1 com o Curitiba, não assisti esse jogo, que eu tava namorando. Olha só, olha o cara. Eu não assisti o jogo, eu tava com ela.
E, infelizmente eu tenho que lidar com uma questão, cara. Os meus queridos sogros são atleticanos. Ela é atleticana também. Já se prepara que você vai ouvir bastante, então. E não vai ter É, defesa também, porque a não situação vai ter não defesa. ajuda. A situação do Coritiba, cara, é igual do São Paulo, cara. Eu não consigo ver futuro no time, assim, sabe? Bom, eu até tava conversando com meu pai agora há pouco. Eu diria que assim, a zona de rebaixamento já tá basicamente fechada. Não, o É, Vasco ainda tem, ainda. O Vasco, Fortaleza, acho que ainda tem uma o chancezinha. Botafogo, Coritiba e Goiás, eu já diria que eles estão virtualmente rebaixados. Não, isso com certeza. Com certeza. Isso já Obviamente que foi. assim, futebol não é matemática, as coisas se resolvem dentro de campo, às vezes pode acontecer uma virada, mas o que tudo indica não vai acontecer. E aí a bucha fica ali com Bahia, Vasco, Sport e Fortaleza. Minha aposta para rebaixamento, eu diria que tá entre Sport e Fortaleza. Não tem como cravar um dos dois. Eu queria que o Vasco caísse. Não, mas é que o Vasco. Eu gosto muito eu queria que esses times do Rio de Janeiro caíssem, cara. Eu não gosto desses times eu quero que esses times grandes caiam, assim, sabe? Só que É se que a cair, ano que questão. vem fica mais. Ano que vem a Série B vai pegar fogo em Cruzeiro, né? Se A olhar bem, questão é que assim, Botafogo. né? É interessante esses times se manterem na Série A porque tá- traz o futebol nordestino pro cenário do futebol brasileiro, que por muito tempo era basicamente nulo. É, mas eu não sei, eu diria que assim, o Vasco, entre esses né, os times ali, eu acho que é o que tem o melhor elenco com mais capacidade para escapar do rebaixamento. Eu diria que Mas assim, eu não entendo o Vasco, que aconteceu Bahia. com o Botafogo, né, cara? Você conseguiu entender o que aconteceu com o Botafogo esse ano? O Botafogo é realmente um caso assim. Porque, pô, o Sheik, acho que comprou, queriam comprar o time, né? Pô, os caras trouxeram o Honda, queriam trazer o Robin do Bayern de Munique, os caras começaram numa empolgação total. E no fim, olha o jeito que tá o time, né, cara? Um negócio que assim, realmente o elenco não deu liga. E assim, o próprio Honda pediu para sair do time, um cara que Sim, assim, sim. você vê que ele se importava bastante com os elencos que ele passava, então é um negócio pra gente observar. Começo de ano já foi turbulento pro Botafogo, então assim, teve a chegada do Honda e do Calu, que era pra ser os caras do time, mas acabaram que não vingaram também. É, o Gatito, que é o goleiro titular deles, acabou se lesionando. Não que o goleiro seja ruim, mas o Gatito é goleiro de seleção, então assim, ele já tá lá há um tempo, é o tipo o porta-voz do time, o capitão do elenco. E aí tem aí problemas que o Botafogo já carrega há muito tempo, questão financeira, a instabilidade Fez uma política. dívida milionária. Ele foi comprado ou não por aquele Sheik, Giovanni? Você que tá mais por Não, dentro do futebol. não Não? foi. O Sheik queria comprar o Botafogo. Cara, é aquele negócio, né? Assim, quando você fala assim, o cara vai comprar, tem que, né? É um É negócio igual a que você tem que história analisar com do calma. investidor russo do Paraná. Ninguém sabe de onde veio, nem pra onde foi, não sabe de onde que conseguiu dinheiro. Essa história do investidor russo, cara, aquilo deu o que falar. Não, lembro, o investidor russo quer comprar o Paraná Clube. Ninguém Foi sabia de onde que assim, o do cara faria. nada. De repente, É. surgiu aí a possibilidade. É, Mas a questão é isso. E aí você também observa que o time do Botafogo estava mais abalado ainda que o do São Paulo, por exemplo. Né, há um tempo atrás teve o São Paulo e o Botafogo e dava para ver que os caras estavam extremamente abatidos, sabe? Coisa que assim, a zaga não fechava, o cara estava pro gol, quase marcava o goleiro. O Cavalieri basicamente olhava pro chão, sabe? Ele nem não conversava com a defesa. Então, assim, acumulando coisa. E é isso, combina nisso que o time tá hoje. O Coritiba, cara, como é que eu posso dizer? Desde que entrou esse técnico paraguaio aí,
me fugiu o nome dele agora, que foram tantos que já passaram, foram mais 7 técnicos que passou no comando do time. Então, me desculpa, eu não sei o nome do técnico do Corinthians, mas eu sei que é um técnico do Paraguai. Porra, teve que vir um cara de fora pra ensinar os caras a chutarem fora da área, que o time não finalizava fora da área, né? Que era característica do futebol brasileiro também. Isso está raríssimo de acontecer. Os caras não chutam fora, e aí teve que vir um cara pra ensinar, tudo bem. Eu diria que ele comandou o time na vitória do Vasco e comandou o time no empate do Grêmio. Eu diria que os 2 jogos que ele pegou Covid, né, também. Aí ele ficou fora. Você vê que o Aí, time tá com problema mesmo. e aí ele comandou o Grêmio com 7 desfalques ainda, 7 jogadores, com 7 desfalques ainda. Teve esse jogador que pegou Covid e tal. Porra, ele conseguiu empatar com o Grêmio. Então eu vi assim que em certo ponto ele mudou um pouco a cara do Coritiba. Se o Coritiba talvez começasse com esse técnico desde o início da temporada, talvez a história do Coxa seria diferente, eu acho, acredito eu. Só que É, agora, na reta final, é como você falou, virtualmente já estamos na segunda. Eu tô assistindo futebol para simplesmente curtir os últimos momentos da Série A com o meu time na Série A, né? Que vá pra Série B, que suba de volta e ver o que faz com o time. Mas eu acredito que ainda vai passar uns 2 anos na Série B, porque eu acho que ano que vem, do jeito que a Série B tá, eu não sei se ele vai conseguir passar de Cruzeiro, desses times aí, porque ano que vem a a Série B vai gente. pegar fogo. A questão da Série B, a gente tem que até, né, comentar na questão que, por exemplo, o Paraná que foi rebaixado para a Série C, ah, que nunca havia disputado a Série C desde que subiu para, desde que o time subiu, né, foi o primeiro rebaixamento da Série C. Eu Eu queria, fiquei eu queria, triste. exatamente, mas assim, eu diria que é a mesma coisa pro Coritiba, sabe? Pegar o exemplo do Paraná e ver o que né, foi feito de errado. Eu não vi, tipo, pro Paraná, é, pô, foi uma tragédia? Foi uma tragédia, mas já tem sido uma tragédia há anos, né? Vamos falar a verdade. Sim. O Paraná virou um time café com leite, né? Todo mundo sabia disso. No Sim, estado, ele era um exatamente. time que meu Deus, ele não competia nunca com Paraná e Curitiba, né? O E time o Coxa tá começando a virar a mesma coisa. conseguiu ser promovido para a Série A, mas assim, foi um negócio que ninguém esperava. Sim. E assim, é uma questão a mesma coisa como eu tava falando. Tá na hora de tanto Paraná quanto Curitiba falar assim, ó, pessoal, vamos ajeitar o que tem de errado no time. Por quê? Eu até comentei, né, sempre vejo os jornais esportivos e fiquei pensando, pô, será que é tão negativo assim pro Paraná ter caído para a terceira divisão? Obviamente que economicamente é terrível, isso é, né, evidente. Por exemplo, a Série C, pra você ter uma ideia, não é mais a Globo, né, que transmite. Assim, Então é o DAZN, não no me engano, que stream. transmite a Série C. Isso, é streaming DAZN. Exatamente. Me diga uma coisa, quem assiste DAZN? Você tem DAZN na sua casa? Não tem. Então, exatamente. A pessoa lá tem normalmente quando ela vai ver pro time dela jogar e tal, O alguns Campeonato campeonatos assim, Paranaense agora ele esportivos. tem transmissão pelo DAZN. Acho que essa temporada não vai ter. Teve temporada passada, mas que eles cortaram o contrato devido à pandemia. Eles transmitiram até a final do Paranaense, só que eles iam transmitir até 2022 o contrato deles. A DAZN pelo Campeonato Paranaense, eles tiraram da Globo. Só que eles não quiseram mais porque, né, porque talvez não foi a rentabilidade, não foi o que eles queriam, acredito eu. Também deu pandemia, tal, estragou tudo. Deu um monte de problema com o contrato, tal. Mesma coisa que deu no começo com a Turner, que é a Esporte Interativo, né? Sim, Que sim. também queria pular fora do Campeonato Brasileiro, tal. E aí, por exemplo, o DAZN, tá, a gente vai falar do DAZN. O DAZN não vai pagar a mesma verba que um campeonato, né, da Série C. Inclusive porque são menos jogos, né, e o streaming, né, não são muitas pessoas que assinam o DAZN, né. O DAZN é um serviço de streaming Exatamente. de esportes que ele passa várias coisas, né, passa Fórmula 2, mas ele passa umas coisas assim que, tá, realmente, né, tipo, ele não tem, ele é um serviço de streaming que veio pra tentar bater de frente com a Globo, com o Premiere, mas ele ainda tá a passos curtos, Ele, né? ele é, que na verdade também é um projeto recente isso. Sim. Mas assim, tira, né, mesmo com essa questão, né, de É que a verba vai finanças, ser muito menos, é esse o vai. ponto que eu queria dizer. Só Uhum. que assim, uma coisa que eu, né, por que que eu penso que talvez não seja tão negativo quanto parece? Todo mundo que
acompanha, mora no Paraná, acompanha os times daqui, vê que todo ano do Paraná é um Deus nos acuda. Todo ano. Teve ali a exceção do ano da promoção, mas no ano seguinte foi a mesma coisa. Deus nos acuda para não ser rebaixado para a segunda de volta, Deus nos acuda para nunca para a terceira, de novo, até que caiu. Então, assim, o Paraná é um time que tem estrutura, é um time que tem tradição, é um time que tem torcida, tem uma certa visibilidade também, né, apesar de, né, interestadualmente ser bem pequeno, dentro do estado ele é reconhecido. Então, assim, é um momento para reestruturação, né? Vamos ver o que o time tá fazendo de errado, porque é assim, aquela questão que todo mundo fala, tá? O time o Paraná não monta um time porque tem dívida, só que aí não monta time, não paga a dívida, e aí fica nesse negócio, nesse marasmo que tá há anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. Né? Então, assim, na Série C eu imagino que a exigência vai ser bem menor do que era na B no, né, no breve momento da primeira divisão. Então, assim, pô, o time identificar, será que nosso negócio é continuar assim e ficar emprestando jogador de outro time simplesmente porque eles estão disponíveis? Será que é hora de transformar o Paraná num time vitrine aí para jogadores que estão em outros clubes, eles querem ser vendidos para a Europa, jogador de empresário? Será que tá na hora do Paraná se tornar um time que é estritamente formador de atleta? Tá na hora de fazer uma fusão com o Coxa. Talvez, não sei, né? Como que vai pagar essa dívida que tem? Então, assim, como a tragédia já aconteceu, então agora tá na hora de né, deixar o luto para trás e ver como é que vai seguir a vida a partir de agora. E aí é a mesma coisa pro Coritiba, que eu também acho que eles deveriam fazer isso, né, antes que acabem, né, ficando desse jeito, porque talvez na segunda divisão o Coritiba ele não tenha tanto problema. Né, igual Aí, aliás, tem uma coisa muito importante pra gente falar também. Os jogadores não vão ter férias, né? Praticamente. Vai Porque ter, assim, ele termina o provavelmente. campeonato, terminando acho que no domingo, o Campeonato Brasileiro, na quinta tem jogo pelo Paranaense. Sim, sim, mas eu imagino que provavelmente quem participou do Campeonato Brasileiro vai ganhar uns 10, 15 dias ali de recesso e vão atuar com um time alternativo. Eu imagino que vai ser no Brasil inteiro mesmo, porque né, basicamente 2 anos a fio vai prejudicar muito a questão financeira, a questão física dos atletas. Porque o Coritiba ele vai ter que. A nova diretoria agora ela vai ter que rever o que eles vão querer fazer, o que Sim, eles vão querer sim. mudar, quem vai O, ficar. o, Curi- o Né? Curitiba E ele eu não não sei se o Coxa tá numa Série B. num momento de terra arrasada, né? Que vai ter que recomeçar do zero. Tal qual seria o que eu identifico do Paraná hoje em dia, que é né, ele Sim. vai basicamente recomeçar da estaca zero, porque realmente não tem progresso, não tinha time definido, não tinha técnico definido, não tinha estilo de jogo definido, não tinha basicamente nada. Como eu falei, era na loucura que o time jogava. Curitiba, você ainda vê que tem alguns atletas ali, alguns jogadores de base, talvez parece que eles querem fazer a manutenção do Rafinha no time. Então, assim, é a mesma situação. Acho que tá na hora dos times do Paraná, né? Talvez tirando o Atlético que tá numa situação melhorzinha, né? Ver o que espera pro futuro e como é que vai chegar lá. Essa que é uma das coisas que eu acho que falta no time. E a Porque não gente também pode adianta. falar um pouquinho do. Termine seu raciocínio, desculpe. Não, é que que eu ia falar, não adianta assim a gente ficar naquela negócio assim, o time tá meia boca porque não tem dinheiro para contratar jogador, mas daí não tem dinheiro para contratar jogador, o dinheiro não entra e não consegue pagar dívida. Né? Então fica nesse ciclo que esse não consegue sair do lugar. Realmente, Giovanni, realmente concordo contigo nesse seu argumento. E a gente também pode falar um pouquinho do Operário, que tá na Série B ainda, subiu pra Série B, tá firme na Série B, né? Operário, né, ele conseguiu se estabelecer. E quem sabe Por... belisca uma Série A, né? Imagina o Operário na Série A, né? seria interessante, né? Tanto
Não sei se uma vez já disputou a Série A, mas acredito que Não não. chegou ainda, não. Inclusive, ele ganhou recentemente o primeiro título nacional do clube. Paranaense, eu lembro. Foi no ano que a gente tava estudando juntos, 2015. 3-0, eu lembro. Ele ganhou o primeiro título. É legal, né? Porque mostra que tá vendo os times diferentes, né? O Cuiabá, por exemplo, é um Nunca time que tinha jogar. É. pouquíssima gente que não era da região conhecia. E aí tava disputado a primeira divisão. O Operário também, por um momento, parecia que ia chegar. Em anos retrasados, o Londrina também perigou, né, a promoção para a primeira divisão. Caiu para a terceira, agora está retornando também para a segunda. E o Londrina voltou pra B também, já que você falou o nome do Londrina, ele voltou pra segunda divisão. O Londrina tá de volta à Série B. O Londrina, eu acho que é um time que tá fazendo isso mesmo que a gente acabou de falar, né? De renovação no sentido de ter direção pro time. Né? Por exemplo, contratou o Celcinho, que é um jogador que de qualidade, mas já tinha passado pelo time, tinha, né, tido a prova de corpo, também não me fez um bom campeonato pelo Londrina. Então, assim, né, apesar daquele episódio lá com o presidente, assim, eu imagino que o horizonte pro Londrina possa ser positivo. O Londrina, ele teve uma queda pra terceira divisão, mas eu também torço muito pelo Londrina, cara. Até porque o Londrina, eu lembro que quando ele foi pra Série A do Paranaense, né? É um clube que ele tem um estádio gigantesco, o estádio do Café, né? Sim, sim. É um dos Que é maiores um daqui do estádio Paraná. muito grande. É um dos maiores aqui do Paraná, um estádio muito grande. Tem um clube que tem tudo pra quem sabe, no futuro ir pra uma Série A, né? Tem Sim, um exatamente. time que. é um- Tem time, mas tem realmente, torcida, né, cara? então, Mas agora, quem se firmou realmente na Série A foi o Atlético Paranaense, que realmente se firmou na Série A. Quem sabe aí vai disputar de novamente uma Libertadores, tá em acho que é o oitavo colocado da Série A, não me engano, o Atlético Paranaense. E o mudou oitavo total. colocado nesse momento até onde eu vi que o Bragantino estava ganhando do Atlético Goianiense era Red Bull. Tá em oitavo, mas o pessoal ainda tem chance, até por conta da pré-Libertadores, né? Não tá definido Sim, ainda. sim. É porque o Palmeiras ganhou, aí ele abre uma vaga, né? Sim, exatamente. E aí, por exemplo, vai ter Palmeiras e Grêmio. Aí, por exemplo, se um dos dois ganhar, também abre mais uma vaga pra. Pode ser G8 também, né? Se falar Pode virar um G8, pra falar da exato. Libertadores. Aliás, é uma coisa muito boa pra você falar da Libertadores. Eu li esse dia agora, faz pouco tempo, que os times mexicanos querem voltar a jogar Libertadores. Lembra dos mexicanos na Libertadores? Tigres! Lembro. Eles querem voltar a jogar Libertadores. Ah, e a Comebol diz que a Comebol é a CONCAF, né? Acho que é CONCAF. Isso, da CONCACAF. América do Norte. CONCAF, isso. Eles estão conversando para Libertadores também ter times norte-americanos, Eu ter sempre, englobar toda a América. eu sempre gostei dessa ideia, né? Mas as duas De não ter se dão algo como muito se fosse bem, uma né? Champions. Tem os seus probleminhas ali. Mas assim, eu É, sempre porque a gostei deles é da diferente da ideia de. nossa, né? Sim, sim. E também tem questão de, né, preferência, né, de, de maneira de lidar com o comercial, enfim. Mas eu sempre gostei dessa ideia de a gente ter como se fosse uma Champions League da América. Eu sempre achei favorável. E aí muita gente fala assim, mas o tempo de viagem e tal. Não sei, talvez seja. Não, qual que vai ser mais desgastante, o cara viajar para os Estados Unidos com o time ou jogar na Bolívia, né? Então assim, Mas eu não assim, sei o quão o que viável eu seria, penso é mas o eu acho seguinte, legal a né? ideia. Por, por exemplo, quando os times. Acho que a última vez que eles jogaram a Libertadores, os times mexicanos, acho que foi em 2015, né? Foi, ou Acho até que é a mesmo última vez. antes, né? Não lembro de cabeça agora, Não, mas até mesmo 2015 foi porque antes. eles eliminaram o Internacional lá, lembra? Tigres. Eles disputaram Uhum. eles já foram. A Cruz Azul, né? Eles acho que nunca ganharam, mas eles já chegaram Não, até a nunca final da ganharam. Libertadores, os times Uma ou mexicanos. duas vezes acho Mas que eles chegaram. entravam, tipo, como convidados, né, na Libertadores. Sim, Aí o que aconteceu foi que, tipo assim, tá, eles são da América do Norte. Por exemplo, a América do Norte já tem a Libertadores deles lá, né? sim. Tem um campeonato Aí, equivalente. tem a Libertadores dele, tem as coisas
equivalentes, mas geralmente quem ganha lá são os times mexicanos, né? Aí eles É, fizeram assim, não, vamos fazer assim pra tirar. Aí sobra mais pros times, por exemplo, dos Estados Unidos, né? E pros times ali da América Central, ali brigarem entre eles e tal, pra ter uma vaga no Mundial de Clubes. uhum, Porque realmente o futebol mexicano reina na América do Norte, praticamente. O futebol mexicano é muito forte comparado ao futebol dos Estados Unidos e sim, vice-versa. sim. Mas eu gostaria de ver, por exemplo, poxa, imagina que legal um jogo entre, sei lá, Orlando City e São Paulo. Seria bem interessante de ver. Seria interessante. Não, eu também sou favorável a isso. O continente América, se a gente colocar como continente América, né, engloba toda a América, né? Sim. Times do Canadá, englobar todos o continente americano, né? Então não só a América do Sul ser separado da América do Norte. E aí, que nem eu falei, por exemplo, aí não teria nem sentido colocar tipo, os times mexicanos, tudo bem, eles entram, né, na Libertadores e tal, mas eles entraram por essa questão, né? Agora eu não sei, eles dizem que querem voltar a jogar a Libertadores, né? Apesar que os times mexicanos são muito fortes também, a gente não pode esquecer É, disso, assim, né? O não, México, ele é, eles são fortes, mas assim, também na parte de concorrência com o Brasil e a Argentina, eles estão bem atrás. estão bem abaixo, sim, sim. Então, Mas a Libertadores ela abriu, né, espaço agora para um G6, antigamente era só G4, né, agora tem mais vagas, né, tá tem sempre tendo essas mudanças assim. Eu realmente gostaria que um dia tivesse uma Libertadores continental de ponta a ponta. eu também gostaria de ter, cara, mas e outra coisa também que eu ia entrar agora num ponto, e o Mundial de Clubes, né, que também vai mudar o seu formato, né? Não sei se você ficou sabendo. É, aí esse eu já não sei se vai ser tão positivo Vai ser assim. o Mundial de 2000 lá que o Corinthians foi campeão. Né? Eu, Aquele Mundial eu mais preferiria zoado. no modelo que é hoje em dia, mas né, vamos ver, né? Também pode ser que. Por exemplo, a gente veio lá da. Vamos voltar desde o primórdio, Taça Rio, com o Palmeiras campeão mundial. Sim. Tem um tempo aí já. Né? Aí veio a Copa Intercontinental, né? Que era só um jogo, né? Que era Brasil e Europa, América e Europa, né? Que se enfrentavam. Aí Sim. depois veio nesse. Aí tivemos o primeiro Mundial de Clubes de 2000. Que aí, tipo, teve a taça, teve a Copa Intercontinental e o Mundial de Clubes no mesmo ano, né? Tem Boca e teve o Corinthians, né? Dois campeões mundiais. Uhum. Que aí, pô, aquele Mundial de Clubes de 2000 foi, realmente, eu não considero aquilo como Mundial, cara. Aquilo pra mim foi um torneio, sei lá, que eles fizeram. Tudo bem, tá? Colocaram Real Madrid, Manchester. Mas, pô, né, fazer grupo, eu já achei assim, sei lá, eu não entendi direito qual que foi o fundamento. Aí teve 2005, que eu diria que foi o primeiro mundial naquele formato, né, que o São Paulo ganhou, que foi naquele formato mesmo, né, que os times sul-americanos entram só na semifinal, né, e os europeus, né, e aí tem a jogo da final. Olha só, notícia de última hora, hein? Tô vendo aqui no Reddit do São Paulo. A ESPN Argentina diz que o São Paulo tá próximo de acertar com esse Quioto. Quem que é esse? Eu não Técnico, conheço. técnico que ele foi. Ele chegou a ser vice-campeão da Libertadores com Boca Juniors, acho que em 2018, se eu não estou enganado. Conseguiu. Tem dois campeonatos argentinos e uma sul-americana com o Lanús. Bom, E o que você tem a dizer sobre isso, Giovanni? Vamos lá. Já que é formação de fala. cara, é um bom né? Taticamente, ele é um cara. É um bom técnico. Eu não vejo ele tão acima de outros técnicos no Brasil. Né? No sentido tático mesmo, né? Não tô falando em ser retranqueiro ou ser ofensivo. Mas ele tem bons trabalhos, né? Afinal, ser vice de uma Libertadores não é algo tão simples, né? Ainda mais ganhar dois campeonatos argentinos com o Lanús, que não é uma potência, então assim, tem muito tempo aí que o River Plate e o Boca Juniors dominam. Mas eu também não sei se né, tá próximo de um acerto. Agora, realmente acertar é difícil. Pela condição de São Paulo mesmo. Né, o time não vem bem, o elenco não vem bem. A tendência não é conseguir reforços, mas acabar perdendo peças do elenco. Então, vamos ver nas próximas semanas como é que vai funcionar isso. Quem sabe vai ter o podcast ainda São Paulo campeão. Tomara que um dia, olha, né?
Tomara. Foi cancelado esse podcast. Acabou, não, só vai ter o do Curitiba rebaixado. Curitiba rebaixado vai ter. Mas, enfim. Falando agora só, voltando ao assunto do Mundial de Clubes. Enfim, eu achei péssimo esse novo formato. Não acho ridículo, porque não vai favorecer os times sul-americanos. Não vai A não favorecer ser os que times sul-americanos. a gente volte a ter uma Copa Intercontinental diretamente um jogo entre América e Europa, mas que realmente esse vai ser um Mundial de Clubes, considerado, porque esse novo Mundial da FIFA vai ser meio zoado, né? Porque você vai ter grupo lá, São Paulo, Real Madrid, Liverpool, Manchester, né? Não vai ter, não vai. Você sabe que os times sul-americanos já é difícil ganhar de um time europeu, né? Você sabe que o futebol lá é muito mais forte. E Você não nesse vai, você vai ser modelo, praticamente uma outra Champions, né? Você vai ver disputar. sim, nesse modelo a tendência até os times europeus pararem de valorizar ainda mais. Mas quem sabe, sim, com essa disponibilidade maior no campeonato, acabe rolando essa questão de uma Champions League na América também. Exato, exato. Mas assim, eles vão ter que fazer, tipo, pelo menos um jogo entre campeão da Libertadores com o campeão da UEFA, né? Porque senão vai ter graça pra dizer quem é o campeão mundial desse ano. A gente vai ter que aguardar pra ver aí, realmente. Porque só, tipo assim, imagine, por exemplo, começou o novo Mundial de Clube, por exemplo, São Paulo campeão da Libertadores, 4 Libertadores, beleza, ele ganhou um caneco. Aí o campeão tem um time lá, por exemplo, Manchester City é campeão da Champions League. Aí não vai ter um jogo entre os dois pra dizer qual é o campeão mundial daquele ano, vai ter que esperar daqui 4 anos pra fazer um monte de time, tipo, né, eu não Sim, acho certo. não, Eu não, preferia ter uma Intercontinental disputada no Japão, né, como era da forma antigamente, pelo menos, e ter um Mundial de Clubes desse modo que a FIFA quer, que na verdade não seria um torneio tão interessante, porque calendário, se colocar tudo isso aí, nem sei como é que eles iam ficar, né. exatamente. Porque eu gostei do jeito, eu gostava do modo como tá sendo feito agora, só que não é um modo atraente, né, de você jogar, porque ó, o Mundial de Clubes Comercialmente não é tão rentável quanto poderia ser assim, mas como você falou, esportivamente eu acho que ele perde bastante também. Eu acho que nesse formato atual os times sul-americanos têm muito mais chance de ser campeão, né, por exemplo, porque é um jogo que ele tem que enfrentar o time europeu, né? E geralmente eles entram nesse jogo querendo comer grama, o time sul-americano, né? Porque eles sabem que vai ser uma oportunidade única que eles vão ter, né? De enfrentar um Bayern, por exemplo, da vida, né? Então, diferentemente agora de você chegar e ter que enfrentar 3 times europeus e um sul-americano na fase de grupo, os caras já vão se lascar, porque quem sabe para jogar um jogo vão ter que jogar 3, vão levar rodo nos Exatamente. 3 jogos já. Então eu acho meio complicado. Mas voltamos naquela coisinha, só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Mas enfim, Giovanni, tem mais alguma coisa que você quer comentar sobre o Fernando Diniz? O que eu queria comentar é assim, eu queria muito que tivesse dado certo no São Paulo, mas não deu, então bola pra frente, né? Vamos torcer aqui pro próximo que venha, que seja Esqueloto, Roger Ceni, Rogério Ceni, olha Thiago só. Nunes, Abel Braga, quem for que esteja sendo especulado, vamos torcer para que Não, dê acho que o certo. Rogério Ceni não tem chance, cara. Tá no Flamengo, né, Giovanni? Acho que o cara vai largar o Flamengo pra ir pro. É que assim, tem a questão, né, que será que ele vai continuar no Flamengo, né? E esse que é o negócio. Eu confesso que é meio estranho, né, ver ele comandando o Flamengo, né, cara? É Tipo, o estranho. Flamengo o Flamengo o cara é o maior ídolo do São Paulo comandando um time que teoricamente é rival no Brasil, brasileiro, né? Então, tipo, pô, o cara comandar o Flamengo, velho. Pô, o cara podia Sim. comandar, sei lá, o Fortaleza, talvez um time que não tivesse tanta relação, mas agora não, o Flamengo, velho. Tipo, pô, o cara, É, o, o, muito se o cara fala deve aí ter xingado o do. Flamengo várias vezes em jogo, o cara tá comandando esse time. Muito se fala também da relação dele com o elenco também, até por causa disso, né? Que talvez tenha cara lá que ele já tinha até jogado contra, então, assim, tá batendo cabeça ainda como técnico, essa que é a verdade. Eu acho que ele fez merda ter ido pro Flamengo. Acho que se fosse ele, tinha ficado no Fortaleza, que acho que ele tinha arrebentado mais com o Fortaleza, tinha feito uma boa campanha, né? Isso mesmo. Eu acho que ele deveria ter ficado lá. E ele fez isso já, ele foi pro Cruzeiro e voltou pro Fortaleza, né? É, mas dessa E volta aí aliás, de novo também, né?
E aliás, o nome do time é Rogério Ceni Futebol Clube, né? Porque o Fortaleza praticamente Ele se criou caiu com ele. bastante e caiu bastante com a saída também. Inclusive que Sim, agora sim. tá com risco de rebaixamento. Sim, era um clube que tinha tudo pra brigar por uma Libertadores. Ganhou, lembra aquele jogo que jogou bem, ganhou contra o Atlético Mineiro do São Paulo. E, porra, o cara é. E o Galo, né, Giovanni? O Galo não tem chance, será, de ser campeão brasileiro? É. Ah, o Atlético Mineiro tá desde o início do ano naquela de vai não vai, né? Se quiser aí vai ter que ser agora. Então, mas Eu acho que é tá difícil tirar ficando do Inter, difícil. cara. Tá ficando difícil. Realmente eles estão abrindo vantagem, o time tá bem encaixado. Mas bom, é isso então, galera. A gente vai ficando por aqui. Né? Fernando Diniz fora do São Paulo. Eu estou namorando. Semana agitada. Semana agitada. Ah, e aliás, galera, nós vamos gravar esse podcast na sexta-feira, dia 5 de fevereiro. Nós temos um podcast com a galera lá do Galaxia. Podcast, claro que no próximo podcast eu vou divulgar para vocês. Esse a gente vai participar, né? Na verdade, a gente vai participar lá com o pessoal deles. Eu ainda vou te confirmar, né, o horário ainda, Giovanni. Mas eles querem fazer uma conversa descontraída, né, com a gente. E aí eu Sim, falei sim. com o nosso amigo Giovanni. E também, né, galera, eu tô pensando em escrever o nosso podcast no Prêmio Cubo de Ouro, né? O que é o Prêmio Cubo de Ouro? Que diabo é o Cubo de Ouro, né? Que O Prêmio Cubo seria. de Ouro é um prêmio geek que premia alguns jovens e tal, né? E tem a categoria podcast lá. E olha só. Então eu tava pensando em escrever, eu ainda não escrevi, mas pretendo escrever essa semana o Gimito, né? Pra gente ver se a gente consegue alguma coisa, né? Claro, que escrever como quem não quer nada, né? Não esperando que a gente vá receber algum mérito, Os mas azarões ali. mas não custa nada tentar, né? Quem arrisca não petisca. Então eu pretendo escrever também pro Prêmio Cubo de Ouro. E a gente também, o pessoal deve estar se perguntando, e o de São José, né? O São José History, logo vai estrear o canal, tá? O meu designer deu sinal de vida, tá? Ele tá fazendo a arte, tá? Ele vai me enviar durante essa semana, a gente vai criar o canal e a gente vai começar o projeto também de falar sobre a história de São José dos Pinhais. Hoje nós queríamos falar, porque como o Giovanni queria falar algumas coisas sobre a demissão do Fernando Diniz, mas a gente vai falar sim sobre a história de São José dos Pinhais, é um projeto que a gente está aí para fazer, né? Então a gente logo a gente vai falar sobre São José dos Pinhais e a gente logo a gente estreia esse quadro. Na verdade, é um quadro não, mas são podcasts que a gente vai falar sobre São José, sobre a história de São José dos Pinhais. Que é uma Isso. história muito bonita, né, Giovanni? Teoricamente, é uma história de uma cidade que é assim, como eu posso dizer, é uma história de uma cidade que você não imagina que São José é tão rica assim, Tão rica e como tão antiga também. exatamente, tão antiga, né, também. Não acho que São José se construiu do nada, né? Que se construiu com cetim, com. Você acha que da época lá da cetim que fundou isso aqui, né? Era uma fazenda dele. O pessoal que fala isso, né? É que era uma fazenda do Cetim, aí ele decidiu construir uma cidade, né? Então, os caras, tem pessoal que fala tudo isso aí, né? É, Mas é isso, né? Também a gente decide vai falar sobre a cidade de São José dos Pinhais e a gente pretende trazer isso nos próximos podcasts. Mais alguma coisa para falar, Giovanni? vou falar, né? Realmente estamos aí desenvolvendo os projetos e na medida do possível a gente vai soltando eles. E esse é um ponto também muito importante que o Giovanni traz, porque o Giovanni ele trabalha, eu também logo vou começar um novo emprego, e o Giovanni tá fazendo faculdade, e eventualmente os horários, como eu falei, não é um podcast que tem segue assim, uma forma linear, um por semana, um por mês, então a gente tenta à medida do possível gravar o podcast, né, mas a gente sabe que nós temos nossas limitações de questão de tempo, trabalho, família, e vem eventualmente outras questões que a gente também às vezes tem que resolver, a gente sempre grava quando é possível esse podcast. Então, é importante sempre falar isso. Exatamente. Bom, é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu.